Senhor presidente e senhores deputados, senhor presidente, é impossível usar a tribuna da Assembleia e não mencionar a situação da educação no estado de São Paulo. A educação no nosso estado ainda não tem um planejamento, uma política que seja uma política de estado e não uma política de governo. Infelizmente, no estado de São Paulo, cada secretário que entra, e só essa administração nós tivemos várias mudanças, cada secretário ou secretária de educação que entra faz mudanças abruptas na condução, seja no conteúdo pedagógico, na política educacional, ou seja, no próprio estatuto, no próprio contrato jurídico que os servidores têm com o governo de São Paulo. Basta ver as políticas de gratificação, de bônus e a negligência com que o governo vem tratando a situação dos professores. Nós não temos uma participação da sociedade do estado de São Paulo, a sociedade civil organizada, os pais, no fazer, no construir o processo pedagógico, o projeto pedagógico para São Paulo. Nós ainda não temos um plano estadual de educação, que está aqui na gaveta da Assembleia há mais de uma década. E até hoje a Assembleia não conseguiu aprovar esse plano, que já está defasado. E nós temos no estado de São Paulo 1 milhão de cidadãos que não sabem ler e escrever, são analfabetos. Sem contar os analfabetos funcionais, que esses, sim, nós temos muito mais de 1 milhão. Inclusive alunos que estão hoje no ensino fundamental ou começando o ensino médio que sofrem desse mal. Ou seja, conhecem as palavras, mas não conseguem interpretar um texto, não conseguem entender o que aquele que escreveu o artigo está querendo dizer. Portanto, são analfabetos funcionais. Nós temos aos montes aqui no estado. Essa é a situação trágica. Hoje a Secretaria Estadual da Educação está concentrando, está centralizando o processo pedagógico e está querendo controlar também os professores no que tange a execução desse conteúdo pedagógico que a própria Secretaria define. Está querendo tirar a autonomia dos trabalhadores em educação na sua localidade. Porque foi uma luta muito grande da educação, dos educadores no Brasil, a ideia de ter um espaço para que o conteúdo pedagógico pudesse dialogar com as diversidades regionais, as diversidades locais, pudesse ter participação dos pais. Hoje, infelizmente, inclusive o coordenador pedagógico, que era fruto de uma eleição interna dos professores, hoje quem está indicando é o diretor de escola. O governo até nisso está intervindo, ou seja, delegou ao diretor de escola a escolha do coordenador pedagógico, que era feita pelos próprios professores. Até isso os professores hoje estão perdendo. E estão perdendo também as condições de vida, as condições de subsistência, por conta do salário imoral que o atual governo hoje vem pagando aos nossos professores. Os professores estão perdendo prestígio e perdendo condições de poder ter não só uma casa própria, uma condição mínima de subsistência. O governo não está corrigindo nem sequer a inflação. O Sindicato dos Professores elaborou um documento e chegou às minhas mãos que nos últimos anos se perdeu 34%, ou seja, o salário dos professores teve uma defasagem de 34% por conta da inflação, que é uma realidade no Brasil. E o governo não repôs essa defasagem inflacionária. E hoje, depois de 3 semanas, os professores resolveram entrar em greve porque o governo não só não respeita a database de março, não corrige o processo inflacionário, mas também, o que é pior, inclusive do ponto de vista da democracia, o governo Serra nem reúne com a direção do sindicato. O governo Serra não faz mesa de negociação. O secretário Paulo Renato não recebe a direção do Sindicato dos Professores para uma reunião, para analisar a pauta, para analisar o pedido, para ouvir as reivindicações. 3 semanas de greve, até agora não aconteceu uma reunião sequer. E pior, na última manifestação dos professores, que aconteceu no Morumbi, eu estive lá, eu vi uma cena terrível, uma cena triste, lamentável, colocando servidores da área da segurança para brigar com os servidores da área da educação. Essa foi a situação. Os policiais militares
que hoje nós temos 25 mil que fazem bico para sobreviver, que também estão recebendo salários imorais, foram colocados lá para conter a manifestação dos professores. E, infelizmente, servidores da área de segurança, eu queria terminar com isso, senhor presidente, por pressão do governo, de secretário de segurança, acabaram que atirando balas de borracha na altura da cabeça de muitos professores, e um professor, inclusive de Sorocaba, que lutava para melhorar o IANSP, sofreu um tiro de bala de borracha no rosto. O seu rosto foi perfurado, 30 pontos. 30 pontos. O professor está com o rosto deformado e estava lá com a sua bandeira reivindicando melhores salários, e acabou que nessa situação, nessa pressão do secretário de segurança em relação aos servidores da área de segurança, acabou que tendo esse confronto, e os professores e também policiais, policiais também sofreram, levaram pauladas, pedradas, mas os professores que estavam desarmados apenas com as suas bandeiras também sofreram muito mais. Eu queria aqui fazer o registro do professor Rogério, da cidade de Sorocaba, que inclusive contribuiu com uma denúncia que nos chegou aqui em relação ao IANSP. Nós fizemos até um projeto de lei para ver se melhora o atendimento daquele que é servidor público e é usuário do IANSP, e o professor Rogério hoje vai ter que fazer uma cirurgia plástica, vai entrar na fila da cirurgia plástica, porque sofreu um tiro de bala de borracha no rosto e ocorreu a perfuração, 30 pontos, o professor está deformado. Essa é a situação. No entanto, o professor continua, mesmo que impossibilitado de participar das atividades, apoiando essa luta dos professores. Eu queria deixar aqui registrado, senhor presidente, tão mal que esse governo está causando à democracia, às representações sindicais e aos serviços públicos, por fazer esse arroxo terrível em relação aos nossos servidores públicos, especialmente da educação, e porque também, infelizmente, acontece com outras áreas, como a área da saúde e a área de segurança. Então, eu queria deixar registrada a posição da bancada do PSOL, que é de total apoio às manifestações dos nossos servidores públicos do Estado de São Paulo, porque, infelizmente, só com elas é que o governo se sensibiliza, e, no caso dos professores, até agora ainda não se sensibilizou e nem fez uma única reunião para tratar dessas questões. Nós queremos aqui lamentar essa posição do governo Serra e do PSDB aqui no Estado de São Paulo.